Mano, quando você começou lá na Rehab, você lembra como que era? Se ainda era só exercício aeróbico ou já tinha exercício resistido já? Na Rehab do Dante ou Lá no... na primeira vez que você viu Rehab na sua vida, você Então, lembra? a primeira vez que eu vi na minha vida, a gente tinha um preceptor que ele sempre fazia a gente pensar, cara. É isso aí que eu acho massa. Porque naquela época, você não podia fazer treino resistido em pacientes com miocardiopatia hipertrófica, você não podia treinar paciente com hipertensão pulmonar. E aí ele fazia sempre o raciocínio, né? Você tem que pensar, meu. Você vai deixar aí o cara de cama? O que ele vai fazer? Você vai proibir ele de vir aqui? O que ele vai fazer? Você entendeu? Então, assim, na época, com ele dava muito esse know-how pra gente. De chegar e o raciocínio clínico, né? Que hoje em dia a gente fala o plano terapêutico individualizado. Que a gente tem que entender que Rehab não é um protocolo que todo mundo tem que fazer e seguir à risca, né? Mas se tu pega os protocolos, voltando um pouco para trás, antigamente, quando eu entrei na reabilitação, ainda tinha muito isso, que era muito... A reabilitação, principalmente fase 2, era realizada por educador físico. E o educador físico, ele era mais treino aeróbico, porque ele tinha uma faixa de treinamento, que saía do cardiopulmonar, e aquele tinha que seguir aquela faixa de treinamento. Entendeu? Então, ele tinha que seguir aquilo ali. E aí, você só segue no aeróbico. Então, eu acho que para errar menos, você fazia só mais aeróbico. E aí, isso aí se perpetuou por uns 5 anos, eu acho. Entendeu? E aí, graças a esse meu preceptor aí, que ele começou a me mostrar que você tem que fazer o raciocínio. Quando cheguei no HCO, que aí eu tenho que agradecer a Marisa, porque ela sempre deixou à vontade, cara. Ela sempre me deixou fazer tudo que eu queria. Ela chegava e falava assim, eu tenho até medo de chegar na Rehab, porque o Lucas pode inventar alguma outra coisa que vai me deixar taquicárdica. Tipo assim, tu pega... Tô te treinando, Marisa, tô te treinando. Tu pegar um paciente que tá com uma fração de ejeção de 16% e colocar o cara no leg press. Aí o cara, você é maluco, você vai aumentar retorno venoso, você vai encharcar pulmão, que não sei o quê. Gente, leg press em 90 graus é perigoso, mas na horizontal é tranquilo, pô. Você via um pouquinho de estase de jugular ali. Só durante o exercício. Só durante o exercício. Positivava um pouco sua tropa, mas era só um pouquinho exatamente. só, pô. Nossa, na hora que eu vi essa estase, eu ia ficar meio em choque. Mas eu já tava acostumado, cara. No Dante, quando você pega, o cara tava andando com bomba de dobuta, na época dopamina. E aí você faz trabalho e tudo, dopamina. Vivendo com estase, urgência de jugular o tempo todo. Graças a Deus eu passei pelo Dante, cara. Porque isso aí vai te tirando um pouco de medo, entendeu? Dos pacientes. O paciente é grave, mas eu acredito que se a gente não for muito, não indo muito na linha tênue, né, nesses pacientes, mas se você não fizer o exercício bem feito e bem prescrito para ele, você não vai melhorá-lo. Entendeu? Então, assim, respondendo a tua resposta, na verdade, eu sempre tive essa liberdade. Explicar melhor? Ixi, peraí. Aí, ó. Se intrometendo aí. se intrometendo Siri, aí. calma aí, Siri. Então, eu sempre tive essa liberdade. Então, eu sempre trabalhei com TNI, resistido e aeróbico. Nunca tive que passar por algum protocolo que é um ou outro. Na época da faculdade, eu entrei em 2004. E lá na Rehab, tanto na pulmonar quanto cardíaca, já tinha... O exercício já era concorrente, já era aeróbico e já era resistido. Mas o que sempre me chamou a atenção é que o resistido era sempre muito leve. Era pezinho de 1 quilo, 2 quilos. Os caras, assim, os pacientes homens melhores chegavam no 3, assim. Porra! Sim, né? Porra, bicho! Então isso é uma coisa que sempre mano. me chamou. Hoje em dia eu não sei, faz tempo que eu não vou lá para ver como que tá, mas isso sempre achei muito leve, assim, né? Mas na época você não tem repertório para discutir, né? Tipo, é o que a gente vê na UTI hoje, pô. Vejo a galera fazendo exercício com quilo e fala, pô, tá de sacanagem fazer exercício com quilo. O momento é outro, cara. Hoje a gente tá falando de HIIT. Hoje a gente tá falando de exercício com carga, hipertrofia. O momento é outro. É completamente outro. Eu falo assim, a gente sempre cai nessa tecla. O conservadorismo profissional, o medo clínico, que eu acho que é um pouco menor em quem já passou pela UTI, porque está acostumado a ver uns pacientes ainda no processo de compensação clínica. Então, a gente está acostumado a botar o paciente, por exemplo, para fazer algumas atividades ainda com dobuta. E aí, quando você vai para o ambulatório,
Você tem um pouco menos de medo porque você já pegou esses mesmos pacientes no momento mais crítico. Só que esse conservadorismo, ele atrasa muito, pô. A gente falou com a Anki, quando o assunto... lá 2 anos atrás, quando a gente entrevistou a Anki pela primeira vez, sobre a plaquetopenia. Porra, o pessoal morre de medo de tirar paciente plaquetopênico da cama. O paciente está com 20 mil plaquetas lá, fazendo maior força para fazer cocô em casa e ninguém se preocupa com o paciente. Agora, não, no hospital não pode mexer a mão. Então, esse conservadorismo, ele acaba travando muito a gente em muitos aspectos, o que trava, inclusive, a produção científica para evidenciar que aquilo é seguro, pô. Sim. Como foi a produção científica na UTI de você tirar um paciente com balão intraórtico do leito. Que teve que passar por esse processo, alguém teve que bater no peito e falar assim, cara, vamos ver. Vamos fazer um ensaio, vamos controlar, vamos garantir todo o processo de segurança que a gente tiver, vamos fazer uma progressão, vamos avaliar evento adverso. Não teve. Pô, dá. Mas em relação a um monte de outras coisas, como, por exemplo, foi a carga, nesse tipo de paciente, a galera morre de medo ainda. Você quer um exemplo de carga? Acho que eu vou te falar aqui. Aconteceu em um hospital X, que eu não vou dizer. E aconteceu com um cara muito famoso, que eu também não vou dizer. E foi comigo. Ele tinha infartado, estava com a troponina subindo ainda, a curva estava ascendente, aí não podia fazer nada com ele. Eu falei, pô, não pode fazer nada com ele? Pelo menos um TMzinho vai dar certo. Aí eu fui lá, o hospital era bem conservador. Não pode respirar, pô. O cara tá usando cadeira higiênica, pô. Não pode respirar, pô. O cara tá levantando e indo usando cadeira higiênica. Não pode fazer nada, mas ele ia ao banheiro. Não é? Isso, exatamente. Aquele nada, né? Aquele nada. Aí eu falei, pô, então... Pô, salva comendo é uma questão que eu não consigo chegar, mano, e falar assim, eu não vou fazer uma terapia que não vai dar nada pra ele. Não vai adiantar nada. Então eu vou com TMI. O cara nunca trabalhou TMI na vida, vou dar uma estimulada no diafragma, perfundir um pouquinho mais ali, fibra oxidativa. Pensei. Aí fiz. Pegou o Power Brief vermelho, tá ligado? Não, o Iron Man, cara, o Iron Man. E aí peguei, fiz o Power Brief lá, nem tinha feito a PI máxima para não dizer que foi exercício máximo. Eu ainda pensei nisso. Vou só zerar a carga lá, 9 centímetros de água. Borguezinho, comecei a fazer. Beleza. Fui para casa tranquilo. Cara, quando foi no dia seguinte, cara, o que tinha de mensagem para mim falando assim, como é que você faz exercício de carga no paciente que estava infartando? Com troponina lá em cima, que não sei o quê. 9 de carga. 9 de carga. 9 centímetros 9 de carga. Cara, não era... Pra tomar coca era mais resistência que só isso. Se o cara tivesse com o nariz entupido... Se tu fosse fazer ali, não era nem 2 metros de carga de gasto energético pro cara. Você entendeu? Caralho. E aí é o gancho que tu tá dizendo aí, que o conservadorismo atrasa muito, cara. Atrasa muito. E isso aí atrapalha a nossa profissão. Quem disse que piora? Pois é. Ninguém. Ninguém fala que assim piora, como cara. Ninguém disse que melhora. Alguém precisa chegar e avaliar. Só que esse tipo de medo impede o desenvolvimento científico nesse aspecto, pô. Mas é o que eu falo. Então, assim, me mostra aí onde fala que ficar em repouso pro cara que infartou é melhor. Não tem. Não tem, cara. Então, assim, gente, a gente tá é de uma época que o isso. paciente com TVP ficava uma semana parado. Isso. A gente é dessa época. Exato. O paciente com TVP ficava uma semana deitado, pô. E aí depois caiu pra 1 dia, 12 horas, 6 horas, 1 hora. Caiu nada. Não, peraí. Caiu nada, porra. Não tô falando na rotina. Tô falando anticoagulação plena, vai. Mas a gente tá falando assim, paciente com TVP. TVP, 1 semana na cama. Tem meta-análise com mais de 10 anos, provando que a incidência de TEP é a mesma, implementando ou não a saída do leito. Só que ainda existe esse cagaço que não é só nosso. Não, é toda a equipe. É da equipe como um todo. É e eu isso entendo mesmo. que os não fisioterapeutas têm esse cagaço. Só que é nossa responsabilidade, como é atribuição nossa, é conhecer a evidência sobre o assunto e apresentar a evidência para a equipe. Mas os médicos e os enfermeiros não sabem. Eles não têm que saber. Exato. Quem estuda reabilitação somos nós, pô. Exatamente. Vocês sabem uma coisa que me incomoda muito? O médico não deixou. A enfermeira proibiu. Cara, isso me incomoda demais, cara. Me incomoda muito. Porque quem sabe que vai funcionar ou não sou eu. Então, eu tenho que chegar, discutir o caso e entrar no contrassenso. Entendeu?
E aí isso incomoda muito, cara. Muitas outras profissões ditando o que a gente tem que fazer e deixando de fazer coisa que é atribuidade nossa. Eles nem têm autonomia para isso. Não, sim, exato. O grande problema é quando isso é tipo arbitrário. Não pode fazer porque eu tô falando que não. Quando a pessoa chega e fala assim, ó, eu não quero que faça porque eu vi isso aqui e tal, tô te avisando de antemão já, porque eu vi isso aqui. Então, assim, pô, legal, você tá me dando um toque de algo que realmente não dá para fazer, você já adiantou aí o processo, legal. Agora, quando assim, não pode fazer porque eu não quero que faça, pô, aí é foda, aí né, quebra cara? as pernas, cara. Porque assim, ó, não tem nada no paciente me mostrando que não pode. Aí a pessoa de fora não quer que faça, pô, aí é foda. Não, aí me quebra as pernas. Aí é foda.